não gosta de uma boa história de pirata? Há séculos, os piratas alimentam a nossa imaginação e até Hollywood explorou essas lendas em sucessos como Piratas do Caribe e em histórias modernas como Capitão Phillips. Mas aqui em Fuerteventura, as lendas não são ficção. Elas estão gravadas na história da ilha. A gente tá com o carro ainda, hoje é nosso terceiro dia com o carro e a gente decidiu vir pra Ajuí, né? Chama Ajuí. E é uma... onde é a cidade? Eu nem sei nem onde é no mapa. Ajuí. Não, onde costa é? oeste. Na costa oeste de Fuerteventura. Dizem que aqui a praia é de... Dizem não, de areias pretas, vulcânicas. E também tem cavernas, você pode descobrir. Tem umas cavernas. E agora a gente vai tentar ir nas cavernas se a gente conseguir e também talvez na praia pra poder brincar um pouco, né? Sim. Ele vem tá? Vem. Não, a gente não levou só pá. Vem. Mas eu quero. Vamos lá? Vamos. Uma pesquisa breve na internet e aqui em Ajuí foi um dos primeiros lugares que os espanhóis, quando eles chegaram aqui nas Ilhas Canárias, foi um dos primeiros lugares que eles atracaram os seus barcos por aqui. Então dá pra ver que é um lugar bem antigo, que as formações de pedras são bem antigas mesmo. É fóssil, né? A gente escutou falar. É, fóssil. E dá pra ver que as ondas são enormes. Sim. Aqui, são longas. Aqui é ponto de surf, né? A gente apesar de que até a gente achou estranho, porque as ondas hoje estão todas bagunçadas, mas parece que aqui é ponto de surf. É super difícil de acreditar, mas parece que é verdade, que essa caverna aqui foi feita pelo Atlântico, pela água do Atlântico batendo aqui durante 100 milhões de anos para ter essa formação. Conseguimos achar uma Mini caverna. Um pedaço da caverna que não tem tanta gente. Dá pra entender fedendo porque urina. tá fedendo urina aqui dentro. Nossa, é um cheiro horroroso. Mas eu não sei se é urina isso ou se é alguma coisa da caverna, enfim. Essa urina de morcego. Alguém pode iluminar aqui que eu não consigo ver? Vocês foram na frente e é capaz de eu tropeçar. Daqui a pouco a gente vai ver o Batman. A luz do dia, mostra ali, Mirella. Já não tem mais como ver a luz. Bye bye. Bye bye. E agora tá ficando realmente... Tricky. É o final. É o final? Então, diz a lenda... Faz assim. Tipo set de estúdio. Diz a lenda que os piratas entravam aqui pra esconder tesouro. E, bom, não sei, me parece o lugar perfeito. Eu esconderia tesouro. Pipas! Gaia! Você tá gostando? Sim. Depois eu não posso ali, como a menina tá surda. Quando se machucou, caiu, tropeçou. Ai, né? Eu não posso ir, porque também vou fazer que a menina. Ok. Eu não posso salvar a minha Mirella. Tá bom. É perigosinho ali. É perigoso, né? Sim, e ali também é. Ali também? Sim, tudo é perigosinho pra ir. Mas as casas não é tanto perigoso. E você gostou? Sim. Mas o povo de Fuerteventura não ficou apenas assistindo.
Para se defender, eles construíram torres ao longo da costa, perfeitas fortalezas contra a ameaça constante dos piratas. Fomos conferir o Castilho de El Tostón, no norte da ilha, que foi exatamente uma dessas torres. Do alto, os vigias observavam o horizonte em busca de velas inimigas. Quando os piratas se aproximavam, os sinos tocavam, se acendia uma fogueira no alto da torre para avisar os habitantes e a ilha se preparava para lutar. Essa torre é um lembrete. A batalha entre piratas e habitantes não foi apenas uma lenda, mas uma luta real pela sobrevivência. Bem, a mamãe De novo? Bem, o Júlio e o Babo, eles já saíram faz uns 10 minutos para lá de kite. E agora eu e a mamãe, a gente precisa ir no mercado, a gente precisa comprar fruta, legume, carne e talvez mais alguma coisinha pequenininha. E vamos lá, o caminho até que é bem longe, aqui a cidade, a marina é meio longe da cidade, mas... Uns 15 minutos. Não, vai um pouquinho mais, são 15 minutos, 20 minutos, tem bastante escada. Mas é legal, a gente gosta, então vamos lá. Bem, a gente teve uma pequena mudança de planos antes de ir para o supermercado. Uma parada obrigatória. No quartinho, a Gaia tá ali, ela tá brincando ali. E daqui a pouco a gente vai no supermercado, até que tá o sol bem forte, né? E Não, o o sol parquinho tá aqui bem forte. é bem exposto o sol. Até que é grandinho o parquinho. É bem grande o parquinho. A gente veio aqui um pouquinho pra Gaia poder queimar um pouco de energia e a gente descansar um pouco, porque o caminho até aqui é uma subida com uma escadaria enorme. Então a gente recupera um pouco o fôlego e a Gaia brinca um pouco, porque ela já tinha pedido várias vezes para vir aqui no parquinho. E daqui a pouco a gente vai no mercado. É isso. Ei, Gaia! É um tubo, vai, força, 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 Gaia! Força, Gaia! Oi, Gaia! Uau, você tá alta? Ok, segura, passa aí. Passa, você quer rápido ou devagar? Rápido? Você quer rápido? Você tem certeza? Você tem certeza absoluta que você quer rápido? Ok, rápido. Eles chamam tonto, é pra você ficar tonta. Ok, vai, Gaia. Onde você tá indo? Até aqui. Ok, vai. Vira a câmera pra frente. Vira a câmera pra frente. Aí. Agora aqui. Eu tenho que ir aqui. Ok. Aqui. Escorregador. Ok, agora aponta pra lá. Sim. E vai. 1, 2, 3. E aí? E agora, onde você vai? Agora eu queria ir aqui no tubo. Você consegue com a câmera? Conseguiu? Sim. Ufa, e agora? Onde você vai? Tem que apontar a câmera pra frente. Eu quero ir. Ok, então. Esse aqui. Agora escolhi. Esse aqui, ele vai por aqui dentro. Aqui. Olha. Ok? Vai aqui. Vai pro outro lado. Vai aqui. Travou. Ok? Agora manda um beijo. Não, tem que virar, assim? Assim. Manda um beijo. Agora eu vou continuar. Literalmente.
A gente tá aqui, a gente tá indo no mercado. Bota um pouco mais longe do rosto, Pedro. Aí. Assim. Ok, a gente tá indo no mercado. Ele foi no barquinho, mas que depois vai na piscina. Se me atropelou. Não vai de não, vai. A gente tá indo no mercado e depois Outra coisa, né? não sei, carne e depois a gente vai voltar pro barco. Espera então, até já. Até já. A gente conseguiu comprar tudo que a gente precisava. Sim. Compramos 2 caixas de ovo, alguns legumes, algumas frutas, carne, a coisa mais importante. Sim. Agora tem que voltar pro barco, já tá bem quente, o sol já tá bem forte. O Matthew tá com chapéu, o gato também tá com chapéu. A gente tá bonita. E agora é voltar. E é isso aí. Aqui em Fuerteventura, os piratas do passado deram lugar a um novo tipo de aventureiro, aqueles que correm atrás do vento, pois esta ilha é um dos melhores destinos de kitesurf do mundo. Os ventos alisos constantes, as praias largas de areia e as águas turquesa fazem daqui um verdadeiro paraíso para os kiters. E já que estamos aqui, nós não resistimos e decidimos tentar. Então o Júlio e eu nos inscrevemos em aulas com o Cian, um instrutor incrível e um dos kiters mais apaixonados que já conhecemos. Se algum dia você vier a Fuerteventura e quiser aprender kitesurf, recomendamos muito ter aulas com ele. O site e o Instagram dele você poderá encontrar na descrição do vídeo. O kitesurf é considerado um esporte radical, mas quando praticado com cuidado e com um bom instrutor, os riscos são muito reduzidos. E foi exatamente por isso que escolhemos o Cian. Nosso primeiro dia foi todo dedicado ao básico. Aprendemos a montar e revisar o equipamento. Como já somos velejadores e os conceitos de vento já são familiares, pudemos focar no que realmente importa, o controle do kite. E é exatamente o que a maioria dos praticantes que conhecemos até agora nos falou. É que saber controlar bem o kite é 80 a 90% do esporte. Praticamos manobrar o kite, mantê-lo estável, passar de um lado para o outro com suavidade e até treinamos no chão um movimento de water start, que nada mais é que a partida com a prancha nos pés. No segundo dia, começou a parte molhada. Iniciamos aprendendo body drag na água, deixando o kite nos puxar, primeiro livres, depois segurando a prancha na mão. É uma sensação estranha, mas empolgante ser arrastado apenas pela força do vento. Por fim, praticamos o water start, já com a prancha presa nos pés, mas sem tentar surfar ainda, somente focando no controle de partir e parar. No terceiro dia, revisamos todos os procedimentos de segurança e chegou o momento que estávamos esperando, nossas primeiras tentativas reais de surfar. No início foram surfadas curtas, só alguns segundos de equilíbrio e movimento,
mas o suficiente para sentir a liberdade que faz tanta gente se apaixonar por esse esporte. Qual foi a parte mais desafiadora? Para mim, coordenar o kite e a prancha ao mesmo tempo. Mesmo que por alguns metros, a sensação de levantar e deslizar sobre a água foi inesquecível. Sabemos que ainda estamos longe de sermos kitesurfers e ainda temos muito pela frente. Aprender a velejar contra o vento, fazer as curvas e, quem sabe, talvez, até o nosso primeiro salto. Mas essas 3 primeiras aulas já nos deram um gostinho do que o kitesurf realmente é. Não apenas um esporte, mas uma dança com o vento. E vamos para mais um Musashi Responde. Hoje eu vou estar sozinho e acho que a gente tem 4 perguntas aqui hoje. Foram perguntas do episódio passado, que teve bastante pergunta. E se você também tiver alguma pergunta, tá super legal, as perguntas dos mais diversos assuntos e temas. Manda pra gente, escreve no comentário. Pode ser que a gente não responda no comentário seguinte, mas assim que for possível, a gente coloca no ar. Não dá para responder 10 perguntas ao mesmo tempo, mas a gente vai selecionando as melhores e com certeza vai tentar responder. Vamos lá. O Juliano Seven escreveu: como é a questão educacional? Eles fazem aulas online e o que mais sentem falta de, digamos, uma vida mais normal. Eu achei vocês maravilhosos, Kaká, quanta coragem, torcendo muito para o canal estourar, assim, 5 milhões de views, vocês são maravilhosos. Valeu demais, a gente também está torcendo bastante, estamos nos esforçando nos vídeos, tentando ver se a gente chega aí em 5 milhões de visualizações. E vamos lá, a questão educacional, a gente até já fez um vídeo a respeito, vou colocar o linkzinho aqui. O Júlio e a Mirella fazem homeschooling nos Estados Unidos. A gente conta mais detalhes no vídeo. Eles fazem o homeschooling já há 4 anos, começaram a fazer na Itália, depois agora passaram a fazer nos Estados Unidos. A Gaia faz o kindergarten também, online, ela está começando a aprender inglês. E o que mais a gente sente falta de, digamos, uma vida mais normal? Bom, a gente acha que a nossa vida é normal. Para a gente, não é que a gente a gente não considera assim a vida anormal que a gente leva, e a gente não fica comparando uma coisa com outra. Eu sinto falta disso, eu sinto falta do outro. Eu acho que uma pessoa que vive no interior, ela tem algumas coisas que as pessoas que vivem na cidade grande não têm, a pessoa que vive na praia tem também algumas coisas, a pessoa que vive em Nova York, vive em São Paulo, tem coisas, benefícios e outras coisas que não são tão boas. Eu acho que a nossa vida é assim, nós temos um monte de coisas positivas e algumas coisas que não são tão positivas assim. Eu acho que uma questão nesse estilo de vida que a gente escolheu, que pra gente às vezes pega muito, é a falta de espaço, porque o barco, por mais que seja um barco relativamente grande, acaba sendo, não dá para comparar com uma casa, com um apartamento. E às vezes é isso, o confinamento num espaço tão pequeno, né? Eu acho que no mais a gente não falta nada pra gente aqui que faltaria numa vida na casa, digamos assim. Vamos lá, segunda pergunta. Meu nome é Daniel, tudo bem? Eu sou um amante do mundo náutico e acompanho vocês. Pergunta: por que não pescam? Já que estão no mar, e isso ajudaria também nos custos, pois a proteína estaria garantida. Vocês comem peixe? Acho que pode ser uma ótima ideia. Muito sucesso. Valeu, Daniel. Nós, para falar a verdade, nós temos tudo para pescar. E de uma forma ou de outra, a gente acabou não conseguindo ainda pescar. Quando nós saímos da Grécia e viemos para as Ilhas Canárias, a Paula não estava presente, ela estava fazendo um trabalho freelance na Suíça. Então a Gaia ainda era muito pequena, a Mirella acabava ficando às voltas praticamente o tempo todo com a Gaia, eu e o Júlio revezando, e eu estava
com 2 adolescentes e uma criança pequena no barco, eu julguei que tentar pescar, caso a gente pegasse alguma coisa, seria mais um dificultador, mais uma coisa para prestar atenção, para se preocupar. Então eu optei por não fazer a pesca de todo que a gente veio para cá. Antes da gente comprar o Musashi, eu confesso que a gente nunca nem tinha pensado em pescar. A gente fez da Grécia até a Sardenha, voltamos para a Grécia, e no Mediterrâneo eu acho que nós talvez tenhamos tentado pescar uma vez, mas nunca foi alguma coisa que a gente deu prioridade, até porque a gente estava... A Gaia era muito pequena, ela tinha 4, 5 meses quando a gente começou a navegar, né? Ela veio para o barco com 3 dias. Então, assim, a pesca foi um problema nesse sentido. E nas últimas 2 travessias que a gente fez aqui nas Ilhas Canárias, eu confesso que eu esqueci. Nós ficamos às voltas com as coisas que tem que fazer e às vezes filmar e etc. Mas a gente já deixou o equipamento todo pronto. Eu revisei tudo o que precisava, que tipo de isca se usa aqui para pegar o quê, e na próxima a gente vai pescar, a gente come peixe, a gente come proteína, e é uma excelente ideia. Valeu por perguntar. Terceira pergunta, vou tentar acelerar um pouco mais. Oi, que legal, gostaria muito de aprender a velejar, por onde eu começo? Se por acaso for escolhido para vocês responderem, meu nome é Davi. Davi, valeu pela pergunta. Para falar a verdade, eu não sou muito de dar conselho, tá? Eu acho que uma vez que a gente dá conselho, acho que cada um tem que buscar o seu caminho, o que às vezes serve para mim, não serve para outro. Eu costumo dizer, né, essa guerra entre catamarã e monocasco, o que é melhor, aí barco a motor, eu acho que não tem melhor ou pior. Eu acho que tudo depende de como você navega, eu acho que tudo depende do que você espera do barco, e no caso, eu posso falar para você como eu comecei, tá? O que eu fiz foi aprender. Eu acho que antes de sair fazendo, é importante você fazer um curso de vela. Eu acho que é muito importante você entender, começar com um barco pequeno, tá? O Musashi é um barco de 16 metros. Eu já comecei com um barco grande, porque nosso primeiro barco, a Mary Flavin, tinha praticamente 13 metros, eram 42 pés. Eu já acho que eu comecei com um barco muito grande. Então eu falaria para você começar do básico, aprende a velejar. Para mim, e na minha opinião, ajustar as velas, em inglês fala trim, é o menos importante de tudo. Eu acho que você conhecer o barco, você conhecer, saber fazer todos os procedimentos, saber entender de meteorologia marinha, respeitar a natureza, respeitar os limites do barco, porque eu costumo dizer que o bom capitão é o que leva o barco do porto A ao porto B em segurança. Não é aquele que ganha a regata, não é aquele que chega primeiro, não é aquele que dirige o barco maior, nem que tem a maior quantidade de milhas. Então, o que eu prezo e como eu procuro fazer é entender o máximo possível. Eu estudo para olhar para o céu, ver as nuvens, para você identificar se vai chover, se vai vir um squall, se vai vir uma tempestade, que tipo de acontecimento, de fenômeno atmosférico está acontecendo, você entender o que são as frentes, o que são os sistemas de alta e baixa pressão, como se forma o vento. Meteorologia marinha é muito importante, entender como o barco e a vela se movimentam. Então, se posso te dar um conselho, é estudar e aprender e começar aos poucos. Eu acho que isso é o mais importante. E vamos à nossa última pergunta, do Ademar. Conheci o canal de vocês há 2 semanas e já maratonei todos os vídeos. Vocês são incríveis. Sugiro falarem mais das questões financeiras, do barco e de como viver nesse orçamento. Com certeza é um dos assuntos que mais geram dúvidas. Vocês pretendem criar um Apoia-se? Abraços. Podem divulgar o nome na pergunta. Vamos lá.
A gente teve uma pergunta sobre questões financeiras algumas semanas atrás e, novamente, nós estamos com um projeto parecido com o Apoia-se. A gente ainda não decidiu se vai ser o Apoia-se ou não, onde sim, aí nós vamos conversar mais sobre parte financeira, o que precisa para se fazer isso, quais são os custos, como nós começamos, as nossas dificuldades. Então, a gente vai abrir para uma intimidade maior com a nossa comunidade Musashi, né? Com as pessoas que têm um interesse em se aprofundar mais na nossa vida, ter um contato mais íntimo com a gente. Então, a gente tem sim esse projeto, logo a gente vai lançar isso e fica no aguardo, tá legal? E é isso, se vocês tiverem algum comentário, quiserem saber alguma coisa da gente, semana que vem tem uma pergunta que fizeram diretamente para a Mirella, e podem fazer sobre a Gaia, sobre o Júlio, que a gente vai tentar responder, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau. A gente chegou ao fim de mais um episódio, né, Gaia? Sim. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente, que a gente vai ficar muito feliz. E muito obrigada por nos assistir. E deixa o like. E deixa o like. Like.